Candidato, é o seguinte, o senhor sempre, pelo menos durante toda essa campanha, minimizou o resultado das pesquisas, dizendo que pesquisa é retrato do momento. Eu parto do princípio que quem diz que pesquisa é retrato do momento também não pode se ancorar em projeção de segundo turno, porque a projeção de segundo turno é um retrato do momento, sobre o que iria acontecer daqui, no caso, há mais de um mês, né? Eu digo isso porque o senhor tem repetido nos últimos dias, principalmente de modo mais enfático, essa pregação de que tudo que o PT quer é o Bolsonaro no segundo turno, e o senhor dá a sua opinião política de que o Bolsonaro perderia para todos os candidatos no segundo turno. O que o senhor não diz para os seus eleitores, e é por isso que eu queria ouvir o senhor a respeito, não lembra pelo menos, é que o PSDB perdeu as últimas 4 eleições presidenciais para o PT no segundo turno. Uma delas, inclusive, quando o candidato era o senhor, que o senhor teve, inclusive, menos votos no segundo turno do que no primeiro, 2.400.000 votos a menos. Quer dizer, então, na prática, o que eu vejo é o senhor pedindo uma quinta chance ao eleitorado para o PSDB derrotar o PT no segundo turno. Não é compreensível que o eleitorado não esteja mais acreditando que o PSDB consiga isso? E qual é o seu argumento, então, para convencê-lo? Olha, Felipe, o meu argumento é o seguinte, o que o Mário Covas sempre nos falou? No primeiro turno, o eleitor escolhe. Você tem 13 candidatos, eu quero um, vou lá e escolho. No segundo turno, o eleitor rejeita. O Bolsonaro perde para qualquer candidato. Essas candidaturas meio folclóricas não resistem ao segundo turno. Jânio Quadros, Paulo Maluf, isso não passa mais, porque não consegue maioria, só olhar a rejeição. Mas as do PSDB não eram folclóricas. Não, mas a rejeição do Bolsonaro é enorme. Tudo que o PT quer é o Bolsonaro no segundo turno, porque é o passaporte para o PT voltar. Então você vota no Bolsonaro, elege o PT. Tem que olhar os dois turnos. Então precisa ter voto para chegar no segundo turno e precisa ter rejeição mais baixa no segundo turno. O Bolsonaro não dá conta do PT, vai perder para o PT. Por isso nós vamos trabalhar muito para chegar lá e não dá conta do governo, porque não é um convite para um banquete. Quem assumiu o governo em janeiro é o 6º ano de déficit primário. Olha a Argentina aqui do lado, hoje em greve geral, a inflação chegando a 40% do PIB, a taxa básica de juros 60%, um país rico, nível cultural elevado, as melhores terras do continente. Quem assumir é subir o morro com chuva e lata d'água na cabeça. Nós temos 4 vezes governador e 2 vice-governador do Mário Covas e pusemos ordem na casa. São Paulo também tinha um déficit, Emílio, gigantesco. Quando o Mário Covas assumiu, nem salário o governo tinha para pagar. Atrasou salário. E fizemos ajustes sem criar CPMF, sem aumentar imposto, só pelo lado da despesa. Então, e as eleições mostram que as grandes viradas são no finalzinho. O povo vai ouvindo, comparando, aí decide. Tanto é que às vezes os institutos de pesquisa não é que eles errem, não, eles são corretos, mas não conseguem pegar a virada. Na última eleição, 2014, até uma semana antes era a Marina. Sim. Que estava no segundo turno. No fim, o Aécio cresceu 9 pontos na véspera. Então, com todo respeito aos candidatos, e eu, quando o Bolsonaro teve o atentado, foi vítima de um atentado covarde, eu fui o primeiro a me solidarizar com ele, com a família, mas uma coisa é você se solidarizar com quem foi vítima de um atentado. Outra coisa é escolher o presidente da República para os próximos 4 anos, numa situação grave como está o Brasil. Então nós vamos levar a nossa mensagem com humildade até o dia 7, com grande empenho aí, para a gente chegar no segundo turno. Nós temos rejeição mais baixa e estamos crescendo.